Olá, olá, meninos! Tudo bem com vocês? Professora Ana Paula de História. Vamos lá para mais uma aulinha, gravação de mais um vídeo para auxiliar vocês aqui no entendimento do nosso conteúdo de hoje, que é a Revolução Inglesa. Vamos colocar aqui no modo de apresentação. Beleza, Revolução Inglesa. A gente vai entrar, então, começar hoje a falar um pouco das revoluções. As revoluções, elas vão marcar, elas vão moldar a construção desse mundo moderno que a gente tem hoje, tá? Então, a partir do século XVI em diante, a gente tem aí o início de algumas revoluções importantes que acontecem na Europa e que vão aí construir, moldar, como eu acabei de falar, a construção do mundo moderno. Vamos começar com uma das primeiras, que foi a Revolução Inglesa. Na verdade, a Inglaterra na Inglaterra teve duas revoluções importantes. Vamos falar da Revolução Inglesa. Quando nós falamos do rei absolutista na última aula, não foi? O rei, ele tinha poderes totais, totais. Ninguém parava o rei. Ele controlava o exército, era ele que estabelecia a justiça, era ele que criava as leis, era ele que executava o poder. Então tudo estava na mão dos reis. Então, os reis passaram a ter poderes absolutos. Então, agora, a partir desse momento que eu estou falando, né, da Revolução Inglesa, a gente tem aí do século XVI, XVII, já XVIII, até o XVIII, a gente vai ter um questionamento desse poder absoluto dos reis, né? Por que os reis têm que ter muito poder? Então, vamos começar pela Inglaterra, que é justamente a ideia, né? O que foi a Revolução Inglesa? Uma luta política entre os reis absolutistas ingleses e o parlamento. Parlamento, né? Aquele órgão, né, institucional que é responsável pela criação das leis. E geralmente ele está representado ali vários segmentos da sociedade. Então, o parlamento vai bater de frente com os reis absolutistas, questionando esse poder dos reis. Em um determinado momento, os reis viveram em harmonia com o parlamento. Depois isso muda. Vamos ver. Então, qual o objetivo do parlamento? Tentar limitar, diminuir o poder do rei. O parlamento inglês era formado por comerciantes, que era a burguesia, e os proprietários rurais, que era chamado de gentry. Bom, vamos entender um pouco dessa história dos reis absolutistas na Inglaterra. A dinastia é quando o reinado fica nas mãos de uma família só. Vocês sabem que quando um rei morre, quem assume o poder é o filho mais velho, ou a filha mais velha, né? Então, você tem aí o quê? A passagem de poder entre famílias. O povo não participa da escolha da decisão do rei. Então, monarquia é uma forma de governo que quem governa é o rei e o povo não participa da escolha dos reis. Então, vamos pensar um pouquinho aqui. Os primeiros reis absolutistas, né, da Inglaterra foi da dinastia dos Tudor. Então, o Henrique VII, que governou de 1485 a 1509, o Henrique VIII, de 1509 a 1547, século XVI, e a Rainha Elizabeth I, de 1558 a 1603. Então, o Henrique VII, a principal contribuição dele foi o primeiro rei absolutista da Inglaterra. O Henrique VIII, ele rompeu com as autoridades católicas e criou a Igreja Anglicana, né? E foi responsável pela reforma protestante lá. E a Rainha Elizabeth I, ela vai ser responsável ali do período da colonização, né, dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos era colônia da Inglaterra, então é no reinado dela que muita coisa vai acontecer com relação a essa colonização aí. E aí depois veio a dinastia dos Stuart. Então, os reis da família Stuart iniciaram os conflitos entre os reis e os parlamentos. Até então havia uma harmonia. A partir desse momento vai ter o conflito entre o parlamento e os reis. No reinado de Jaime I, né, de 1603, ele governou de 1603 a 1625, e do Carlos I, de 1625 a 1649. No seu reinado, o Carlos I, ele foi um rei autoritário. Ele criou impostos que contrariou tanto, né,
os fazendeiros, que era a gente, quanto os comerciantes que faziam parte do parlamento, mandou prender líderes do parlamento que faziam oposição, que criticavam o poder do rei, querendo demonstrar que quem mandava era o rei. E o parlamento foi ficando muito indignado, né, com esse poder absoluto dos reis e que já não estavam mais, de alguma forma, esse poder, né, já não estava sendo harmonioso, como foi na época do Henrique VII, Henrique VIII e Elizabeth I, e que os reis absolutistas atendiam os interesses desses grupos. Agora os reis, né, o Jaime I e o Carlos I já não estão atendendo. E aí já começa o parlamento a questionar esse poder total absoluto dos reis. Vamos continuar. Então aconteceu uma guerra civil. O que é uma guerra civil? É uma guerra interna, né? Uma guerra interna entre grupos de um mesmo país. Então, iniciou uma guerra civil, no caso aqui, entre o Carlos I, que era o rei, e o parlamento, né? Uma guerra mesmo, tropas do parlamento e tropas do rei. No final da guerra, o rei foi condenado à morte. Olha, vocês veem, quem ganhou foi o parlamento, e o rei foi condenado à morte e foi executado. Então, aí, nesse momento em que o parlamento vence a guerra e ainda executa o rei, a república foi proclamada na Inglaterra. Então, em vez de ter monarquia, em vez de ter um governo de reis, passou a ter uma república, em que o parlamento, né, decidia ali quem é que iria governar. E aí o Oliver Cromwell assumiu o governo do país, que ele teve ali uma participação muito importante na guerra civil, né, atuando ali para a vitória do parlamento. Então, o Oliver Cromwell, ele assume de 1599 a 1658. E no seu governo, ele vai perseguir e reprimir todos aqueles que foram oposição ao seu governo. Então, ele vai ser um ditador. O que é um ditador? É um cara que governa e quem é contra, né? Ele persegue. Então, ele dissolveu o parlamento. Quer dizer, ele foi colocado no poder pelo parlamento e quando ele estava no poder, ele se tornou um ditador e dissolveu e acabou com o parlamento, se voltou contra o parlamento. Olha para vocês verem como que são essas questões políticas, né? Então, ele promulgou as leis conhecidas como os Atos de Navegação de 1651, que determinava que todas as mercadorias que entrassem ou saíssem da Grã-Bretanha, no caso da Inglaterra, País de Gales e Escócia, só poderiam ser transportadas por navios ingleses. Essas leis prejudicaram os donos de navios e comerciantes holandeses. A Inglaterra, então, a partir dessa medida, tornou-se a maior potência naval. Ela se tornou a rainha dos mares. Então, essa medida do Cromwell fez com que a Inglaterra se tornasse a mais poderosa potência naval da época. Ele morre, né? E aí assume o filho dele, o Ricardo Cromwell, que governou muito pouco, não tinha, né, o poder, o pulso, né, de governar, que o pai não conseguiu controlar a oposição e foi retirado do poder pelo parlamento. Então, o parlamento renasce com toda a força aí, e os parlamentares decidiram, então, pela restauração da monarquia. Decidiram que quem deveria voltar a governar a Inglaterra eram os reis. Olha para vocês verem, no passado eles retiram os reis e agora eles voltam com os reis. Mas não é igual era antes, não. Eles queriam que os reis voltassem, mas sobre o cabresto, né, sobre as rédeas, sobre as leis do parlamento. Então, os reis teriam que voltar, mas controlados pelo parlamento. E aí vem o Carlos, herdeiros daqueles reis. O Carlos II, que governa de 1660 a 1685, da dinastia dos Stuart. E o Jaime II, de 1685 a 1688, também da dinastia dos Stuart. Jaime II tentou também promover a volta do absolutismo, né? Eles aceitaram governar ali com os poderes diminuídos, reduzidos pelo parlamento, mas quando eles estavam no poder, eles... vamos restaurar o absolutismo, a gente quer ter mais poder como era antes. E o parlamento, então, reúne as tropas para retirá-lo do poder. E é iniciada a chamada Revolução Gloriosa, que é uma guerra, mais uma guerra entre o rei e o parlamento, né? No reinado de Jaime II. Só que o Jaime II ficou com medo, né? Porque ele viu que a última guerra civil não foi favorável para o rei, não. O Carlos I foi até executado, né? No final. Então, o que o Jaime II faz? Abandona o trono antes da chegada dos soldados. E o parlamento, então, entregou o governo da Inglaterra ao príncipe holandês Guilherme de Orange.
Esse movimento ficou conhecido como Revolução Gloriosa, pelo fato de o parlamento ter vencido, gente, a disputa contra o rei sem nenhum derramamento de sangue, porque o rei, né, picou a mula, abandonou o trono antes da chegada dos soldados, então foi fácil essa vitória do parlamento sobre o rei e não teve nenhum derramamento de sangue. Então, Guilherme de Orange passa, então, a governar a Inglaterra, mas tendo que obedecer à Declaração dos Direitos, que é um documento, né, que tinha lá várias, né, cláusulas em que o rei precisava da aprovação da maioria do parlamento para tomar as decisões mais importantes, como convocar exército, criar impostos, suspender leis, e cabia também ao parlamento fiscalizar os atos do rei. Vocês estão percebendo aí que agora o rei não tem poder absoluto? Tudo que ele fizer, ele tem que consultar o parlamento. E aí, o parlamento também vai fiscalizar os reis. Então, os reis deixam de ter poderes absolutos. E aí, o que a gente tem na Inglaterra? O fim da monarquia absolutista. A gente passa a ter reis. Os ingleses não abrem mão dos reis, porém, esses reis, eles não têm mais poderes absolutos. Então, passa a ter uma monarquia parlamentar ou uma monarquia constitucional. O que significa isso? Que o rei reina, mas quem governa é o parlamento. O que significou o fim do absolutismo da Inglaterra? Os reis governam, mas com poderes limitados pelo parlamento, que vigora até hoje. No final da Revolução Inglesa, a Inglaterra deixava de ser, como eu acabei de falar, uma monarquia absolutista, em que os reis têm todos os poderes, e tornava uma monarquia constitucional, ou seja, constitucional são as leis, né? Quer dizer, é uma monarquia constitucional que o rei governa, mas ele tem que obedecer às leis. Ele não faz o que ele quer. Ou parlamentar, porque quem tem o poder mesmo não é mais o rei, mas é o parlamento. E aí nós temos hoje aqui, que vocês já veem direto aí pelos meios de comunicação, vocês sabem que a Inglaterra é uma monarquia até hoje parlamentar ou constitucional. Temos aí a imagem da Elizabeth II, que é a atual rainha da Inglaterra. Temos a imagem também do primeiro-ministro, do premier, que é o Boris Johnson, que é o atual primeiro-ministro, né? E a imagem do parlamento inglês. Hoje a relação entre a rainha e o parlamento é cordial, sendo o primeiro-ministro e os demais membros do parlamento responsáveis pela condução do governo, enquanto a monarquia funciona como símbolo de Estado. É uma figura simbólica, né, gente? Não manda, não. Não manda, não. Ela é mais uma figura como chefe de Estado, porque chefe de governo, quem é que governa, quem que exerce o poder, quem é que decide as coisas, é o parlamento, e quem escolhe quem vai, né, quem vai liderar esse processo é o próprio parlamento, que escolhe o primeiro-ministro. E o parlamento é basicamente, né, que a Câmara dos Comuns é eleito pelo o povo que escolhe quem é que vai compor o parlamento inglês. Certo? Beijinhos, fiquem bem, se cuidem, tá bom? E até mais.